Olá, muito boa tarde a você. E é o fim dos supersalários. A Câmara Legislativa aprovou a lei que acaba com as altas remunerações de funcionários de empresas públicas, como SEB, CAESB e Metrô. Em março, o Band Cidade mostrou que muitos servidores dessas empresas recebiam acima do teto constitucional. Após longa discussão, os deputados distritais aprovaram em segundo turno o texto enviado pelo GDF, que proíbe salários acima de R$ 3.400, que é quanto ganha um desembargador daqui do DF. O placar foi de 19 votos a 3. Em março deste ano, o Band Cidade mostrou que em empresas públicas como a SEB, CAESB e Terracap, tem servidores que ganham acima do teto constitucional. O presidente da CAESB, por exemplo, chega a receber mais de R$ 56 mil por mês. Uma advogada, também da CAESB, ganhou em fevereiro mais de R$ 95 mil. Com a decisão dos distritais, os supersalários chegam ao fim. Os órgãos têm até 3 meses para se adequar e cortar os contra-cheques que ultrapassam o valor. Por ser uma proposta de emenda à lei orgânica, o texto vai ser promulgado pela própria Câmara Legislativa até a próxima segunda-feira. Mesmo com o cumprimento do teto, Cláudio Humberto, os órgãos vão ter ainda 3 meses para se adequar à legislação. Muita moleza para Marajá, né? Essa votação na Câmara Legislativa foi acachapante, apenas 3 deputados do PT, que vergonha, votaram favoravelmente aos Marajás. Mas era muito importante também que entidades que fiscalizam a ação pública, como, por exemplo, o próprio Ministério Público, acionassem a Justiça para a devolução desse dinheiro do qual esses marajás se apropriaram ilegalmente. Um dinheiro que fez muita falta na saúde, que faz muita falta na educação e em tantos outros setores carentes da administração pública. Marajá é tão ladrão quanto qualquer desses ladrões que estão sendo investigados e interrogados hoje, um deles, inclusive, na Operação Lava Jato. Caos na saúde pública. Desde segunda-feira, o sistema de gerenciamento de informações dos hospitais públicos da capital está sem funcionar. Por causa desse problema, as marcações de consultas foram canceladas. Hoje, a nossa equipe de reportagem passou por 2 grandes hospitais do centro de Brasília e viu que não está nada fácil para quem depende da rede pública de saúde. Maria é deficiente física e, por causa da dificuldade de locomoção, acordou cedo para ir até o hospital de base. O objetivo era simples, marcar uma consulta com um endocrinologista. Mas, ao chegar no local, a surpresa. O sistema de gerenciamento de informações da rede pública de saúde está fora do ar e nenhuma consulta está sendo marcada. Fico assim frustrada porque eu fiz uma peregrinação até chegar nesse hospital para marcar uma simples consulta e o sistema fora do ar. A Maria do Socorro saiu às 5h30 da manhã de Planaltina de Goiás para tentar marcar um raio-x. Sem o sistema, o que ficou foi a indignação. É uma pouca vergonha, né? A gente sai de casa cedo para vir fazer uma consulta, um exame, alguma coisa, e depende de tudo hoje do sistema. E como o sistema está fora do ar, aí a gente não consegue nada. De acordo com a Secretaria de Saúde, o problema começou na segunda-feira e deveria ter sido resolvido na terça. O contrato com a empresa responsável pelo sistema de marcação não foi renovado. Durante a negociação, a empresa queria 30 milhões de reais anuais para fazer o serviço, valor considerado abusivo pelo GDF. A contraproposta que está sendo analisada é de 7 milhões de reais. Mas esse não é o único problema enfrentado. Por conta de atrasos no pagamento, as unidades de saúde do DF estão sem telefone e internet há cerca de 8 meses. Enquanto isso, quem busca o ambulatório dos hospitais públicos não consegue marcar as consultas. No Agarram, o paciente vai voltar, pelo menos por enquanto, sem atendimento. Para voltar semana que vem para saber se voltou. É muito complicado, a gente tá doente, andando sem aguentar, né? Acho uma falta de consideração com o ser humano. E vamos lá para as respostas. Em nota, a Secretaria de Saúde reconhece que alguns hospitais estão sem telefones há 8 meses. Revela ainda que as faturas estão em processo de análise para pagamento. Sobre a internet, o órgão conta que o sistema está sendo religado aos poucos e que nos próximos dias o serviço volta ao normal. Agora, se o serviço já é ruim, imagina sem sistema. Exatamente. Você vê aí que é um descaso generalizado, a insensibilidade e até a crueldade, não é só
dos funcionários responsáveis pelo setor da Secretaria de Saúde, que deveriam ter providenciado essa negociação antes mesmo de acabar o contrato, né? O secretário precisa estar mais atento para essas coisas, né? Afinal de contas, é um contrato que afeta a vida e até a morte das pessoas, né? Contribui para o agravamento de doenças. Gente que com grande dificuldade de locomoção se desloca até uma unidade pública de saúde, além de enfrentar todos os problemas que já enfrenta, com médicos que não aparecem para trabalhar, enfermeiros também, enfim, aquela esculhambação ampla, geral e restrita que estamos habituados já, infelizmente. Além disso tudo, ainda enfrenta sistema fora do ar, porque a empresa simplesmente providenciou o seu desligamento em razão do fim do contrato. Essa empresa, inclusive, deveria ser também, ter o seu nome divulgado, né? Para que a gente saiba que tipo de interesses, que não é certamente o interesse comum, o interesse das pessoas, da população, eles defendem. E também é preciso que o Ministério Público haja nessa direção. A empresa pedir 30 milhões por um serviço que aparentemente vale 7, fica uma coisa muito parecida ali com um achaque que precisa ser investigado. O ex-presidente Lula já está em Curitiba. Logo mais, ele presta depoimento ao juiz Sérgio Moro. Será a primeira vez que Lula será interrogado por Moro, na condição de réu. O ex-presidente é acusado de receber 3,7 milhões de reais em propina de forma dissimulada da empreiteira OAS. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado, porque há muita expectativa sobre esse depoimento, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Os advogados até que tentaram adiar, pediram um prazo maior de 90 dias para poder avaliar toda a documentação que foi entregue pelo Ministério Público Federal, mas a Justiça não acatou, não aceitou, até porque também foi montado todo um aparato, viu, Rodrigo? Nós temos até algumas imagens aí, os policiais reforçando essa segurança, então você vê aí as pessoas que estão indo, né, que já chegaram lá em Curitiba, os ônibus, centenas de caravanas de todo o país estão em Curitiba, na expectativa de acompanhar entre aspas, né, porque a polícia fez um bloqueio do prédio da Justiça Federal onde vai acontecer esse depoimento. Você tem ideia, esse bloqueio está no raio de até 160 metros. Então, você vê aí os ônibus sendo revistados, o policiamento bastante reforçado para evitar confusões, para evitar brigas. A expectativa é que cerca de 50 mil pessoas estejam lá acompanhando, pessoas favoráveis, pessoas contrárias ao ex-presidente Lula, acompanhando, portanto, esse depoimento. Então, assim, realmente essa expectativa muito grande. A gente lembra que a Justiça proibiu os acampamentos pela cidade. O avião com o ex-presidente Lula saiu de São Paulo por volta de 9h30 da manhã. Lembrando aqui o seguinte, o ex-presidente Lula, ele é acusado de ter recebido benefícios da empreiteira OAS. Quais seriam esses benefícios? O triplex, famoso triplex do Guarujá, que teria sido todo reformado para receber a família, e também a empreiteira OAS teria se responsabilizado aí pelo transporte e armazenamento de bens do ex-presidente que ele teria recebido enquanto era presidente. Em troca disso, o ex-presidente teria beneficiado a empreiteira OAS com contratos da Petrobras. Então, essa denúncia foi apresentada pelo Ministério Público, o juiz Sérgio Moro aceitou essa denúncia, então o ex-presidente Lula e outras 7 pessoas viraram réus nessa ação, incluindo a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em fevereiro deste ano. Então, ele está respondendo por esse processo, esse vai ser o último depoimento. A partir daí, os advogados de defesa terão prazo para pedir mais diligências, pedir mais depoimentos. Terminada essa etapa, o juiz Sérgio Moro vai dar um prazo também para que os advogados de defesa, ou seja, a defesa e a acusação do Ministério Público, apresente as considerações finais. Aí ele vai estar apto a fazer o julgamento, condenar ou não essas pessoas, não tem prazo para que isso aconteça. Então há uma grande expectativa, os olhos do Brasil estão voltados para lá, para ver como é que vai ser esse depoimento e ver também como é que vai ser essa repercussão. Rodrigo, como a gente disse, esse depoimento está previsto para começar logo mais às 2h da tarde e aí vamos acompanhar e verificar como é que vai ser o andamento de tudo isso. Rodrigo. Obrigado, Renata. A gente vai acompanhar em detalhes esse depoimento. Cláudio Humberto, apesar desse clima aí nacional de embate, é só mais uma fase do processo. Exatamente, né? O que vai acontecer hoje em Curitiba, a parte das manifestações, será mais um réu diante de um juiz que vai interrogá-lo. Isso vai estar acontecendo simultaneamente em todo o país, em milhares de comarcas, país afora. É preciso lembrar que Lula é acusado de receber essa propina, mas não é a única propina da OAS. Segundo a delação do ex-presidente da empreiteira,
esse dinheiro, né, que correspondia à compra do apartamento e à sua reforma, que foi avaliada em mais ou menos R$1 milhão, isso tudo seria descontado, seria debitado numa conta da propina que foi montada pelo ex-presidente Lula e para seu benefício depois de deixar a presidência da República. Que vergonha. E a seguir, a polícia prende responsável por roubar e matar jovem em parada de ônibus em fevereiro, na Asa Sul. A gente volta já já.